Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira que será marcada por treino, quarta-feira que será marcada por início da 7ª rodada da Taça Guanabara e quarta-feira que com toda certeza será marcada também por movimentações no mercado. O Vasco que retorna ao mercado da bola agora à procura de reforços para o seu sistema ofensivo e na busca por peças de reposição para as ausências de Jair e Paulinho. Inclusive, para essa posição, o Vasco já tem nomes analisados, nomes identificados e nomes que já estão na mesa da empresa norte-americana 777 Partners, dependendo apenas de um aval para que o Vasco avance nas tratativas. E é claro, aqui, neste Acorda Vascão, iremos falar sobre tudo isso, falar sobre os nomes que o Vasco busca para repor as ausências de Jair e Paulinho, falar também sobre busca por reforços para o sistema ofensivo, vamos falar sobre Breno Lopes, vamos falar sobre Pedro Henrique, até porque temos informações importantes a trazer aqui a vocês agora neste Acorda Vascão, e falar sobre Alexandre Matos, o diretor executivo que participou da entrevista coletiva na tarde de ontem em São Januário. Na noite de ontem, terça-feira, se manifestou ao ser questionado sobre uma possibilidade de jogar a toalha, ou seja, desistir do Vasco da Gama, mediante a tão problema com a empresa norte-americana 777 Partners. Alexandre Matos mandou um recado. Será que o diretor executivo vai jogar a toalha? Você verá aqui agora neste vídeo. Porém, é claro, antes de começar aqui este Acorda Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Tá aparecendo agora aí o número de inscritos do nosso canal. Estamos com 122 mil pessoas e 122.979 pessoas aqui no nosso canal. Faltam exatamente 11 para chegarmos à marca dos 123 mil inscritos. Então, nesse Acorda Vascão, pelo amor de Deus, vascaíno? Vamos conseguir chegar a essa meta e conto muito com você. Não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no nosso canal. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Além disso também, além de pedir a sua inscrição, eu quero mandar um abraço. Um abraço para os 3 novos membros do canal. Gustavo Luiz, José Carlos Silva e também o amigo Francisco Araújo. Vocês 3 aí, vão lá agora, nesse momento, após assistir o vídeo, melhor dizendo, no link dos membros, aperte lá no link do WhatsApp e faça parte do nosso grupo para a gente trocar uma ideia, resenhar, cada vez mais membros chegando ao canal. Informação importante para você que é membro. Esse vídeo aqui, o Acorda Vascão, ele sai de forma antecipada a você. Você que costuma assistir diariamente o Acorda Vascão, pode chegar às 5 horas da manhã, às 4h30 da manhã, às 4 horas, 3h30, que o Acorda Vascão já vai estar aqui à sua disposição. Você assiste com exclusividade antes de todo mundo. Que moral aí, que o canal Gigante dá aos membros. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, se inscreva e se torne membro do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, falando sobre o que rolou ontem, pois além das entrevistas coletivas de Vitor Luiz, Adson, Keiler e Pablo Galdamés, ontem também foi dia de treino no CT Moacir Barbosa. Pela parte da manhã, o elenco do Vasco da Gama se reapresentou após o Clássico dos Milhões neste último domingo. O Vasco folgou na segunda-feira, treinou ontem e treinará hoje mais uma vez. Hoje o treino, de acordo com informações que tivemos aí nestas últimas horas, é realizado pela parte da tarde, pelo início da tarde. Após o treino, o Vasco diretamente do CT embarca para Manaus. Amanhã o Vasco da Gama enfrentará o Audax, dentro da Arena da Amazônia, que está um tapete, inclusive. Parabéns aí aos gestores da Arena da Amazônia que conseguiram deixar um tapete aí o gramado do estádio. E após a partida contra o Audax na quinta-feira à noite, o Vasco da Gama já vai diretamente para o aeroporto. Essa foi a informação que eu recebi. O Vasco já sai do estádio, já sai da Arena da Amazônia
nem vai voltar ao hotel, já vai diretamente para o aeroporto para pegar um voo de retorno ao Rio de Janeiro. Então o Vasco deve chegar aqui ao Rio de Janeiro na madrugada de sexta-feira. Após, né, chegar aqui à cidade carioca, o elenco vai para casa, descansa. Sexta-feira deve também ganhar uma folga, sábado deve ganhar uma folga e deve retornar às atividades apenas no domingo ou na segunda-feira. Quarta-feira o Vasco tem clássico, né? Contra o Fluminense às 9h30 da noite no Maracanã, mas como será em um final de semana de carnaval, o Vasco da Gama deve ter aí um período de descanso após enfrentar o Audax na Arena da Amazônia. Então, um dia agitado, um dia movimentado que se espera para esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Inclusive, também não apenas movimentado por ser um dia de treino na nossa colina histórica, mas movimentado por informações de mercado, né? O Vasco, que mais do que nunca está nesse momento no mercado à procura de reforços. O Vasco, infelizmente, sofreu aí 2 baixas importantíssimas, a baixa tanto do Jair, quanto também a baixa do volante Paulinho Paula. Inclusive, lá no nosso grupo de membros, quero até mandar um abraço aqui para o doutor Ernesto Dias, que esclareceu um pouquinho a situação, principalmente do Jair. A gente comentou lá no grupo, né, sobre a possibilidade dessa lesão que teria acarretado, no caso, o gramado, ou algo do tipo. O doutor Ernesto falou lá pra gente no grupo de membros que o gramado não seria um problema quanto à lesão, mas a forma que o Vasco se preparou fisicamente pode sim ter acabado acarretando essas 2 lesões de Paulinho Paula e também a lesão do volante Jair. O Vasco que se preparou, né, em Punta del Este, no Uruguai, e foi uma preparação física muito intensa, de acordo com informações que nós recebemos aqui do Rio de Janeiro. O Vasco, infelizmente, pelo lado técnico, não conseguiu ir bem. A gente até trouxe essa informação, né, nesses últimos dias. As pessoas que cobriram mais de perto lá em Punta del Este o dia a dia do Vasco da Gama confirmaram que o gramado era horroroso. Então a parte técnica do Vasco não conseguiu ser muito bem trabalhada durante essa pré-temporada, mas a parte física foi muito trabalhada. O Vasco realizava 2 períodos de treino, um pela parte da manhã na areia, e muitas das vezes, e outra pela parte da tarde no campo, né, que ficava ali dentro do resort e hotel Solanas. Então a parte física do Vasco da Gama foi muito trabalhada, e exatamente isso pode ter acabado acarretando as lesões tanto do Jair quanto do Paulinho Paula. A gente, como trouxe, né, acabou trocando essa ideia lá no nosso grupo. Então, novamente, um abraço aí, doutor Ernesto Dias. Obrigado por todo o esclarecimento. E vou voltar aí sempre que tiver a possibilidade de entrar em contato com você para tirar essas dúvidas, né, sobre algumas lesões que acontecem, infelizmente, no nosso elenco Cruz Maltini. O Vasco terá que buscar peças de reposição. Nesse momento, o nome que está aí na mira da diretoria vascaína é Duqueiroz. Duqueiroz é um jogador que iniciou a sua carreira no Corinthians, um atleta de apenas 24 anos de idade, que hoje veste a camisa do Zenit da Itália, tem apenas 16 partidas com a camisa do clube russo, até porque chegou a temporada no Zenit apenas no meio do ano passado, ficou todo o segundo semestre na Rússia, né, e foi inclusive titular na grande maioria dos jogos. Nesse momento o futebol russo está de férias e o Zenit, no caso, não está atuando, que automaticamente faz com que o Duqueiroz também não esteja em atividade. O Alexandre Matos revelou, né, na entrevista coletiva de ontem, que tem 2 nomes aí que já estão na mesa da empresa norte-americana. Ele já colocou esses 2 nomes na mesa do grupo norte-americano, e o Duqueiroz é exatamente um desses nomes que está aí na mesa do grupo, esperando apenas a aprovação para que as negociações possam acontecer. É um nome aprovado pelo departamento de futebol, que hoje é gerido pelo Alexandre Matos, um nome que agradou muito a comissão técnica de Ramon Dias, um nome que tem total aval interno e que o Vasco realmente aguarda apenas aí esse aval agora do grupo norte-americano para avançar nas tratativas. Um atleta que tem um preço de mercado aí que gira hoje algo em torno dos 15 milhões de reais. Então, caso realmente o Vasco queira avançar nessa contratação, terá que realizar um investimento. Um jogador que tem características semelhantes, sim, às características principalmente do Jair. O atleta, como está aparecendo aí na imagem a vocês, pelo futebol russo na última temporada, atuou nesse mapa de calor que está aparecendo. Como ele atua em poucas partidas, a gente não consegue ter uma dimensão de fato grande de como o Duqueiroz atuou. Então é melhor pegar esse outro mapa ao invés do futebol russo, do Brasileiro de 2022, onde o Duqueiroz atuou em exatamente 66 partidas com a camisa do Clube Paulista. Um mapa de calor aí de um atleta que se movimenta muito, né? O tal do box-to-box, como a gente vem comentando com vocês, um atleta de muita intensidade. Está aparecendo a comparação do mapa de calor desse momento do Duqueiroz com o Jair e o mapa de calor também do Paulinho
Paulinho, e a gente vê que é um jogador que tem um trato aí realmente com a bola muito importante para o setor tanto de criação como defensivo, e é exatamente um atleta como esse que o Vasco busca para o seu elenco, e resta apenas o aval da empresa norte-americana para que Alexandre Matos dê as primeiras cartadas e tente a compra dos direitos econômicos desse jogador. Além do Queiroz, que é um volante, o Vasco também busca no atacante, busca no mercado atacantes, né? E temos aqui dois nomes a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, que é o nome tanto do Pedro Henrique, quanto também o nome do atacante Breno Lopes, dois nomes que nesse momento estão na mesa da diretoria vascaína, dois nomes aprovados pelo técnico argentino Ramon Arreu Dias e dois nomes que o Vasco busca para essa temporada de 2024. A negociação que hoje de fato mais se aproxima é a negociação do Pedro Henrique, esse atacante de 33 anos de idade, que veste a camisa do Inter já há 3 temporadas, tem números muito bons, números semelhantes inclusive ao do próprio Gabriel Peck na última temporada aqui no Vasco da Gama, e o Vasco avança a cada dia para conseguir a compra dos direitos econômicos desse atleta. O Vasco nesse momento negocia junto ao Internacional um acordo em definitivo para a chegada do Pedro Henrique aqui na nossa colina histórica. O jogador já decidiu com relação ao plano de sua carreira que quer deixar sim o Internacional, ele quer permanecer no Brasil, até receber algumas propostas, uma principalmente do futebol árabe, é um jogador que tem mercado ainda no futebol, principalmente do Oriente, então clubes árabes sondaram a situação, como a gente trouxe, né, acabou formalizando uma proposta, mas o Pedro Henrique rejeitou, pois quer seguir aqui no futebol brasileiro. Além do Vasco, outros clubes também se interessam pela contratação do jogador, 2 clubes de Série A do Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que o Pedro Henrique acabe fechando com o nosso Cruz Maltino. Alexandre Matos ligou para o Pedro Henrique nesses últimos dias, e além do Matos, informações dadas pelo canal Detetives Vascaínos nessa noite de ontem, é que o próprio Ramon pegou o telefone e ligou para o Pedro Henrique, fazendo questão de evidenciar que conta com esse jogador para a temporada de 2024, um atleta, né, que hoje faz muita falta dentro do elenco do Vasco, um ponta rápido, habilidoso, com bons números em participação em gols durante a temporada passada, vestindo a camisa do Inter. Hoje, o Internacional enfrenta a equipe do Santa Cruz do Sul pelo Campeonato Gaúcho. O Pedro Henrique foi relacionado, confirmou isso inclusive na noite de ontem. Então é uma boa partida para o Vascaíno ficar ligado em quem é esse atleta que o Vasco da Gama nesse momento negocia e tenta a sua contratação. Mas o Vasco está de fato avançando, já há um acordo aí junto ao Internacional para que o Pedro venha a ser liberado, e já há um acordo do Pedro com o Vasco da Gama para conseguir a sua compra. Resta apenas o Cruz Maltino negociar junto à diretoria do Inter para conseguir a contratação. E além do Pedro, né, também a situação do Breno Lopes. Ontem até o Ekrem Knur, que é um dos principais jornalistas aí do futebol mundial, um jornalista turco com mais de 238 mil seguidores nas redes sociais, ele fez aí essa postagem, né, do Breno Lopes com uma setinha indo para o Vasco da Gama, indicando, né, que o Breno estaria vindo ao Gigante da Colina. É um nome que também, né, avança a cada dia que passa com relação às tratativas para vir ao nosso Cruz Maltino. É um jogador que quer respirar novos ares, um atleta que já tem uma relação muito desgastada com a torcida palmeirense, um jogador que no ano passado foi uma peça importante também para a conquista do título brasileiro, um atleta que tem números inclusive muito bons com a camisa do Palmeiras, por incrível que pareça, né? Um jogador que no ano passado, em toda a temporada, né, no ano de 2023, entrou em campo em 60 partidas, marcou 8 gols e deu 4 assistências. E um desses gols foi marcado contra a equipe do Goiás, um jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, momento que o Palmeiras começava a encostar no líder Botafogo. O Palmeiras enfrentou uma partida do Goiás exatamente por essa rodada, e o jogo vinha 0-0 até os 51 minutos da segunda etapa, quando o Breno Lopes marcou um gol. E ao marcar esse gol dentro do Allianz Parque, o Breno Lopes vira em direção às cadeiras que ficam, salvo engano, no setor sul do Allianz Parque inferior. Tem ali umas cadeiras onde fica posicionada a organizada Mancha Verde. O Breno Lopes simplesmente, após marcar o gol, deu dedo para essa torcida, porque vinha recebendo muitas críticas durante 90 minutos, após, inclusive, Breno Lopes fazer essa atitude aí que chama a atenção, sem dúvida nenhuma, uma atitude que revolta a grande maioria da torcida, até um desrespeito, na minha opinião. E após dar esse dedo, a própria torcida do Palmeiras puxou no Allianz Parque, né? Breno Lopes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Verdão. Então a relação hoje é muito desgastada. O Breno Lopes sempre costuma marcar gols aí nos minutos finais. É um jogador muito decisivo, marcou esse gol que a gente acabou de trazer contra a equipe do Goiás, marcou o gol que deu título ao Palmeiras lá na Copa Conmebol Libertadores de 2020 contra o Santos aqui no Maracanã, mas ele quer seguir novos ares, tem um contrato
contrato com o Clube Paulista apenas até o final do ano. A expectativa é que ele não renove, porque quer realmente vestir a camisa de um outro clube. O Vasco aparece com uma grande possibilidade, fez proposta, a proposta agradou o Breno. O empresário do Breno Lopes é o André Cury, o mesmo empresário de Praxedes, de David, de Mendel, de Ramon Dias. Então é um empresário que vem ajudando o Vasco da Gama nas tratativas pela contratação do jogador. E é um atleta que realmente tem tudo aí para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino. E o Breno Lopes é um atleta que cria certa dúvida no meio da cabeça, no imaginário do torcedor. E o programa Gazeta Esportiva, nestas últimas horas, fez uma matéria interessante sobre o Breno. E a gente faz questão de trazer aqui a vocês as palavras ditas lá no programa sobre o Breno Lopes. Vai fazer falta para o Palmeiras? É um bom reforço para o Vasco? O jornalista Salazar fala exatamente sobre isso. O Abel gosta, né, do Breno Lopes. Fala, Salazar. Gosta mais do que a torcida do Palmeiras, né, Michele? Eu entendo o seguinte, o Breno Lopes, eu sinto que já há um desgaste da relação dele com o torcedor do Palmeiras. Então, se de repente fosse bom para ele sair, tudo bem, eu acho até que poderia ser uma boa. O problema é que o Palmeiras tem um elenco muito enxuto. Vira e mexe, falta um jogador aqui, pronto, já vira um problemaço para o Abel Ferreira, já se fala em contratação. Então, por causa do elenco ser como ele é, por causa do número de jogadores, eu entendo que seria um problema perder o Breno Lopes. Mesmo que ele não seja a 8ª maravilha do mundo, é melhor tê-lo, pelo menos como opção. Então, como vocês viram aí, né? O Salazar, ele até comenta, o Breno Lopes não é nenhuma 8ª maravilha do mundo, mas é um atleta que é importante ter dentro do elenco. Como a gente falou, o Breno Lopes é um jogador muito decisivo e muito mesmo. A grande maioria dos gols marcados por Breno acontece após os 45 minutos da segunda etapa, o que é, de fato, muito louco. Para vocês compreenderem, né? A gente acabou de trazer esse Palmeiras e Goiás, onde ele, né, aos 51 minutos da segunda etapa, marca o gol que deu aí a vitória ao Palmeiras. Isso costuma acontecer até com bastante frequência. O Breno, nesse jogo contra o Goiás, entrou na partida aos 44 minutos da segunda etapa e marcou o gol aos 51. Então, se é um atleta decisivo, se você acha, né, perdão, que o Breno não é um atleta decisivo, meu amigo, está muito enganado. É um jogador que, inclusive, na minha opinião, poderia ajudar muito aí a compor esse elenco do Vasco da Gama. E para fechar o vídeo, só trazer uma informação importante aqui a vocês sobre Sforza. Qual é a informação? Informação que tivemos na noite de ontem, através de uma apuração do jornalista Matheus Gilbert, é que o Sforza está muito animado em vestir a camisa do Vasco da Gama. Informações é que ele vai, assim que acabar o pré-olímpico, que hoje acontece na Venezuela, pegar um voo em direção ao Rio de Janeiro. O voo, inclusive, que Sforza pegará será já com todos os seus familiares. A seleção da Argentina enfrenta amanhã, às 5 horas da tarde, no caso a seleção do Paraguai, e no próximo domingo enfrentará a equipe do Brasil, dia 11 de fevereiro. Então a expectativa é que o Sforza chegue ao Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. Então o Sforza, não sei se estará relacionado para a partida da próxima quarta contra o Fluminense. Pode ser que sim, inclusive, né? Porque o atleta até que está em ritmo de jogo, está jogando com a seleção da Argentina. O problema físico não será, a parte física, né? Não será nenhum tipo de problema para o jogador. Então pode ser que ele apareça até ali na lista de relacionados para o clássico contra o Fluminense nessa próxima quarta-feira, mas deve desembarcar no Rio de Janeiro nessa próxima segunda. Está muito feliz mesmo em vestir a camisa do Vasco da Gama e principalmente trabalhar ao lado do Ramon, que é um grande ídolo do futebol do seu país. E para fechar o vídeo, falar sobre Alexandre Matos, que ontem largou o verbo. Ontem o jornalista Fábio Azevedo, ele colocou um trechinho na entrevista coletiva do Alexandre Matos. Durante o trecho, o Matos ele diz que é hoje diretor que não tem aí o papel, né? Aliás, não tem a caneta, não tem a autonomia, isso que ele quis dizer no processo de contratações da empresa norte-americana. Ele até diz, em determinado momento, que tem que conter a sua ansiedade de ser agressivo, de ser um homem que parte para cima no mercado, que tem muita agilidade, né? Ele chegou a citar isso em alguns momentos, deixando bem claro que tem que se diminuir diante do processo de contratações da empresa norte-americana. E o Fábio Azevedo pegou exatamente esse trecho e colocou assim na legenda, ó: ter ou não autonomia faz parte do processo, mas não vejo o Alexandre Matos jogando a toalha como alguns acham. Enfim, e aí é claro, né, a partir do Alexandre que o Fábio Azevedo, perdão, ele coloca, essa publicação gera uma dúvida no meio da torcida vascaína. E o Alexandre Matos fez questão de responder essa publicação e falar assim, ó: jogar a toalha jamais, lutei e abri mão de situações para estar aqui, no Vasco. Quero muito contribuir e estou contribuindo no projeto. Se não acreditasse no clube, nós profissionais que aqui estão, inclusive nós da 77, não teria nem vindo. Ajustes sempre precisam ser feitos em qualquer empresa ou clube. Usar minhas palavras numa briga política que não dá. Se fará mal ao Vasco, isso não pode acontecer. Ainda temos muito trabalho pela frente. Investimentos existiram já e irão continuar.
não só no futebol, mas em estrutura, categoria de base e etc. O Vasco será um time cada vez mais competitivo, responsável e sustentável de médio e longo prazo. Então, Alexandre Matos fazendo questão aí de responder nessa situação junto ao Fábio Azevedo com relação a se ele irá julgar a toalha ou não, e ele confirma que está muito animado com esse projeto do Vasco da Gama, e a gente espera, né, mais do que nunca, que dê certo. É um baita de um diretor executivo e com certeza tem uma expertise de mercado gigantesca e que poderá ajudar muito ao Vasco da Gama. O que não falta em Alexandre Matos é know-how, o que não falta em Alexandre Matos é experiência para recolocar o Vasco na alta prateleira do futebol brasileiro. A gente fica por aqui, este foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira, retornaremos, é claro, já na parte da tarde com Fala Gigante, hoje um pouquinho mais cedo do que o normal, mas contaremos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Se inscrevam, sejam membros, compartilhem nosso conteúdo, nos sigam nas redes sociais mais do que nunca, contamos muito com vocês e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!